Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da Rede Network do Gaia. Eu sou a Lê e hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece futuro, mas já é a realidade aqui no nosso país. Carros elétricos, carregadores em condomínio, infraestrutura, termos técnicos. Para falar sobre isso, tá aqui com a gente a Gonçalves Engenharia Elétrica com o Diego e o Matheus. Sejam muito bem-vindos ao GaiaCast. Muito obrigado, Ali. Se apresente pro Obrigado. pessoal aqui que tá vendo a gente. Meu nome é Diego, eu sou formado como eletrotécnico desde 2013 e como engenheiro formado desde 2024, se não me falha a memória. E você? Eu sou o Matheus, eu sou engenheiro eletricista desde o ano passado, porém atuo na área de elétrica em torno de 4 a 5 anos. Uhum. E eu e o Diego a gente já se conhece há mais ou menos uns 4 anos. Tem bastante tempo já aí. Já, Daí surgiu a Gonçalves Engenharia Elétrica, então. isso. A ideia da empresa é trazer, simplificar uma questão dos carregadores veiculares. Da eletromobilidade, no caso, né? Que hoje, quando a gente fala em carregador veicular, eletromobilidade, o pessoal só pensa no carro elétrico. Mas o pessoal esquece que veículo elétrico, por definição, também engloba os patinetes elétricos. Tem muita coisa, né? Isso, tem muita coisa ali. Tudo que se mexe, que anda, ou carrega uma pessoa, movido a bateria é um veículo elétrico. Então, ele se enquadra na normativa elétrica que a gente vai conversar Pra mais pra frente. começar do zero, então, né? Já que a gente já tá falando ali, eletromobilidade, o que é de fato a eletromobilidade? A eletromobilidade é um termo técnico que a gente traz quando a gente começa a eletrificar os nossos meios de transporte. Um exemplo, o carro. Antigamente não tinha um carro elétrico, então a gente traz a eletromobilidade como carro elétrico, patinete elétrico, aquelas scooters elétricas. Então, quando a gente fala do termo eletromobilidade, a gente está se referindo a tudo que tem um motor e se move a bateria. E aqui no país, assim, a gente vê, assim, na região sul é muito grande, e aí em outras cidades também tá crescendo a todo instante. Mas quando foi que vocês perceberam que começou a crescer mais aqui na região ou no país e tudo mais? Olha, eu trabalho na parte de engenharia desde 2022. E de 2022 para 2023 a gente teve um salto muito grande com as empresas que vendem materiais elétricos, né? Materiais para indústria, né? Vamos dar um exemplo, o pessoal do painel fotovoltaico, que o pessoal da sustentabilidade começou a trazer com mais força a questão dos carregadores veiculares. Então, com isso também teve um aumento da frota. Hoje a frota, ela cresce mais ou menos 80% ao ano. Então, hoje 20% da frota do Brasil já é elétrica. E você vê, assim, porque a gente escuta muita coisa, principalmente das pessoas mais velhas, assim. Você acha que ainda existe muito preconceito nesse sentido? Existe. Existe. E vocês podem dizer um porquê? Tem um motivo? Não tem? É só preconceito mesmo? É medo? Esses dias eu tava conversando com o Uber, ele falou pra mim que ele tinha medo de acontecer alguma coisa com ele. Coisa assim, era uma coisa simples, mas ele disse que ele tinha. O que você acha? Então, o medo ele sempre existe quando a gente vem com uma novidade, né? Agora, vamos lá. O pessoal muito compara, o carro elétrico pega fogo. Tá, o carro a combustão também pega. A probabilidade de incêndio é maior num veículo a combustão por conta dos vapores do que na bateria, do que o carro a bateria. O medo, a bateria vai abrir. A bateria selada, o kit, né? Motor, carregador e a parte de frenagem ali que é regenerativa, é tudo selado. Tá? Você pode pegar o carro, como aqui a nossa região sofre com enchente, não tem esse problema do carro, o carro alagou, entrou água na bateria do carro, o carro pega fogo. Não é assim. Para um carro elétrico, né, ter um problema de incêndio, seria ali uma série de fatores de segurança ignorados e quase que a nível proposital para ter problema. Hoje a tecnologia aplicada em cima na segurança é muito alta. Então você vê, assim, que esse preconceito que existe é meio que incabível, assim, levando em consideração o que já existe, vamos dizer assim. Exato. Vamos fazer um comparativo simples. Um carro a combustão, hoje, a troca de óleo numa média de 5.000 km. A troca de óleo de um carro elétrico é 20 mil. Entendi. Porque não existe resíduo de queima de combustível no óleo. Demora muito mais Demora muito mais. Muitas das vezes o óleo está visivelmente intacto. Claro, ele teve o desgaste do óleo,
mas visualmente ele tá limpo. Uhum. E a gente falando de carro, né? Tem muito como se fosse uma vida, assim. O carro, né? Eu não tenho carro, mas eu tento falar alguma coisa. Mas o carro elétrico, ele dura, mas vai ter uma durabilidade maior. Como é que funciona essa Sim, a questão? durabilidade dele é muito maior, até porque o desgaste e peças móveis são muito menores. Um exemplo, tu vai desmontar um motor a combustão, vai ter ali milhares de componentes ali, O-ring, pistão, biela, tem tudo isso ali que é uma peça que pode dar problema. E no carro elétrico tu tem o eixo e a caixa de câmbio. Acabou. Acabou. Então, até pra fazer uma manutenção é mais tranquilo. Chega a Sim. ser mais caro ou não? Essa questão da manutenção. Hoje eles estão ao mesmo nível. O único desvantagem que a gente tem hoje é em casos de sinistro, que demora para ter peça para reposição. Entendi. Então esse é É um ponto, né? um Aqui ponto. no Brasil só tem uma empresa com carro elétrico hoje. Não tem mais. Tem mais. Tem mais. É que a mais conhecida é a que a gente já sabe, né? Que eu não vou falar aqui. Mas a gente já sabe. Mas Mas tem umas existem outras outros 5, já. 6 marcas. Né? Mas estão chegando ainda ou é uma coisa... Bom, vamos lá. É difícil saber quantos a gente tem atualmente na rua e no mercado. Aham. Presume-se que em Itajaí tem 186. Porém, é um dado que pode estar aumentando ou não. É variável, É né? muito variável. Porém, recentemente tem um navio transportando em torno de 4.500 veículos elétricos para cá. Nossa. Então, a visão de demanda também... Tá crescendo muito, Tá crescendo né? muito. E eu vejo que hoje, quando uma pessoa pensa em, né, fazer a compra de um carro, ela vai pensar no carro elétrico. Por todas essas vantagens que tem hoje. Mas eu imagino que ainda existem muitos desafios dentro do Brasil para essa questão da eletromobilidade. Vocês conseguem elencar? Porque na internet parece tudo muito simples, mas não é tão simples Não, assim. não é tão simples. O maior desafio hoje é a demanda elétrica. Uhum. Porque os empreendimentos que a gente tem hoje no país afora, não foi projetado para veículo elétrico. Uhum. Ou seja, eu não tenho uma capacidade de energia, uma demanda de energia para atender um prédio com 20 carros elétricos. Então hoje essa é a maior dificuldade na questão do veículo elétrico, né? Tu conseguir um ponto de carregamento, tu conseguir carregar no conforto do teu apartamento, da tua casa. Sim, para poder ter esse carro elétrico. E o que mudaria para, tipo assim, eu tenho um prédio, o meu prédio quer colocar essa parte do carregador, fazer a instalação de carregadores. O que precisa ser feito? Tá. É muito difícil, não é? Existem algumas etapas que, por questão de norma, devem ser seguidas. A primeira é o estudo de demanda do prédio. O que é o estudo de demanda? O prédio foi projetado para atender vou usar um pouquinho de termo técnico. É um prédio de 300 kW. Né? Eu tenho os apartamentos ali. Quantos quilowatts estão sendo consumidos dessa projeção de 300? Um exemplo, tá sendo consumido 150, metade. Então eu tenho 150 kW para distribuir para os moradores na questão de veículo elétrico. Então o primeiro passo é descobrir o quanto que eu tenho disponível para usar. O segundo passo é ver se essa demanda disponível vai atender todo mundo ou não e quais tecnologias podem ser empregadas naquele caso. Um exemplo, eu tenho um condomínio térreo, tenho uma vaga na rua, uma vaga não coberta, quero colocar uma estação de recarga rápida para carregar os carros rápidos. Ok. Se a potência dela estiver de acordo com a demanda disponível, ok. Eu quero botar uma por vaga. Aí tem que fazer um estudo, um projeto, ver, simultaneamente vão carregar X veículos, outros. Enfim, daí a gente apresenta para o condomínio as possibilidades da engenharia para aquela situação específica. Por exemplo, pensa assim, um prédio inaugurado há 10 anos atrás. Ela foi pensada para ter ar-condicionado, para ter um fogão de indução, para ter uma torneira aquecida, um chuveiro mais potente. Aí esses condomínios já têm um déficit de energia disponível. Então, além de todo o equipamento que o morador pode ter colocado que não foi pensado na época, ainda mais um veículo elétrico. Entendi. Então, a gente tem que fazer todo um estudo, cada condomínio é um individual.
Tem sua peculiaridade, tem sua programação, tem seu cálculo específico. Então tem que ser trabalhado tudo de forma coerente. Não é uma coisa que dá, tipo assim, o que foi feito nesse prédio aqui eu posso ir replicando. Realmente tem que ser Não. uma coisa muito individual do próprio local, né? Isso. E por conta disso, existe muita gente que tá fazendo de forma errada? Tem bastante. Bastante. O que a gente, assim, mais pega é o pessoal das concessionárias que vendem os veículos. Isso eu tô falando no geral, a eletromobilidade em geral, considerando os patinetes elétricos. Um exemplo bem claro, pela norma do Corpo de Bombeiros, já a norma de combate a incêndio, o tipo de bateria de lítio não pode ser carregado dentro de apartamento. Hum, Porque se acontece um sinistro, não existe mais rota de fuga. entendi. Então, o que o pessoal que vende fala? É só uma tomadinha. Não pode. Para mim, isso deveria ser criminal, tá? Para a pessoa que fala isso, devia responder um processo. Porque já existe uma nota do CREA, uma nota do CFD explicando que não é só uma tomadinha. Existe uma norma específica para fazer o ponto de carregamento para carro elétrico. Entendi. Então, o pessoal, é um plug de tomada 20 amperes, como um carregador portátil. É só eu colocar, mas tá. Será que aquela tomada que você está colocando, o cabo que está ali, ele comporta os 20 amperes? O teu disjuntor, ele comporta os 20 amperes? Sim. Se você ou seu vizinho, que mora num apartamento, colocarem para carregar ao mesmo tempo, o disjuntor geral aguenta. Então, o pessoal só vai, puxa o fio e coloca lá sem proteção nenhuma. Muitas das vezes a gente pega caso sem nem disjuntor. Meu Deus. Então, ou seja, o cara ligou ali, teve um sobreaquecimento, pegou fogo, pega fogo. E isso não só pra patinete, aquelas scooters também, tudo. Tudo. O que o que eu vejo muito por aí é que é muito popular aqui na região a scooter e tudo mais. E muita gente carrega em casa mesmo. Isso tem um risco muito grande. Já aconteceu casos que vocês já viram? Já aconteceu casos que a gente foi periciar Uhum. o tipo de incêndio que teve lá. A gente foi fazer um estudo para ver se aquele ponto elétrico que estava naquele local estava normatizado ou não. Uhum. E gerou um transtorno de ter que evacuar um prédio porque ninguém sabia o que pegou fogo. Se foi um carro elétrico, se foi um patinete. Então, eu concordo em nome, gênero, número e grau com o corpo de bombeiro. Cara, a norma deles é a norma deles. Eu não tenho que opinar no combate a incêndio. Mas eu tenho que pegar a norma deles e carregar ela debaixo do braço. Porque, Sim. querendo ou não, é o nome da empresa e a segurança das pessoas que estão em jogo, que é o que o pessoal esquece. Um exemplo, a gente já peguei caso de vendedor falar para cliente, não, é só uma tomadinha, tudo bem. Se tiver um surto de energia, esse surto parar no teu carro, queimar o conversor do teu carro, a garantia do fabricante vai cobrir? Não vai, porque toda a norma elétrica é feita para o surto não chegar no veículo. Sim. Chegou, queimou o conversor, a garantia vai cobrir? Já vi casos que a garantia não cobriu. A gente foi no cliente lá para verificar, fazer um laudo, cara, não conforme. Uhum. E você vê, que eu tô vendo assim, é mais por falta de informação? Vocês acham Isso. que é mais por falta de informação ou é porque as São- pessoas não querem ver? Tem uma diferença, né? Uma frase que todos os clientes que a gente visita para outros serviços que tem um carregador veicular, que por norma nós temos que notificar, eles falam, mas o vendedor falou que é só uma tomada. Só colocar na tomada. É só colocar na tomada. E a desinformação. E vocês acham, mas essa desinformação vem desde quem vende ou até o cliente final só? Porque eu acho que vai muito da pessoa que tá vendendo dela mesmo não saber, ou não. É só pra querer vender mesmo. Vamos lá. Um vendedor tem que saber o que está vendendo. Então, obviamente, por lógica, ele tem que ter sido treinado para vender aquele tipo específico de produto. Então, tecnicamente, ele tem que saber. Entendi. Porque, vamos lá, se você vai vender um produto que você não sabe o que está vendendo, você não é um vendedor. Sim, Então, já não estaria dentro de uma concessionária. sim. Então, Às vezes, talvez, essa informação não é repassada da forma que deveria, Em então. muitos dos casos, eu acredito que não, tá? Como é que eu vou instalar um wallbox? Vou pegar o wallbox e vou colocar um conector piercing direto na rede da concessionária. Cara, a concessionária proíbe. Entendi. Que é o que o pessoal fala, não, pega direto da saída do relógio, que tem mais energia disponível. Tá,
Pra quem conhece. E a NBR 5410, o cara faz o quê? Rasgou e jogou fora. Entendi. Daí não é vista a segurança como deveria, né? Isso. E fora que, nesses casos, a concessionária, ela passa uma normativa de instalação básica. Ó, aqui é cabo tal, senão eu não ligo, isso aqui. E pra te derivar qualquer coisa da tua instalação é depois do teu quadro de energia. Até porque o cabeamento que sai do poste e vai até o quadro de energia, ele tem que ser sem emendas e um cabo específico, que a gente chama de cabo HIPR. Uhum. Por conta do quê? Ele está exposto ao tempo, então ele tem uma dupla camada de proteção. Aí o pessoal vai lá, tira essa camada de proteção, faz uma emenda mal feita. Daí pode criar toda uma situação Exato. posteriormente que pode vir. A questão que você fala é muito ali da concessionária. No caso, ela já, quando a pessoa faz a compra do veículo, tem como ter o carregador? Como é que funciona? Normalmente, as concessionárias vendem o veículo e entregam um portátil ou uma wallbox de brinde. Qual que é a diferença? A wallbox ela carrega em modo 2 e o portátil em modo 1. Modo 1 o que que é? Dispositivo móvel. Eu coloco ele na tomada e retiro ele da tomada. O wallbox é modo 2, ele é fixo. Entendi. Então, a conexão dele é parafusada junto com os disjuntores. E Então, é esse box que pode dar problema às vezes. todos podem dar problema. Só que Se a não seguirem a segurança norma. maior vai no wallbox, porque o portátil eles falam que é só colocar na tomada. Então o portátil também. Os dois são preocupantes. Todos são preocupantes. Todos são preocupantes, mas realmente. E daí vem aquele caso de que se o prédio ou a casa da pessoa não tem suporte, pode dar um problema lá Pode. na frente. Hoje, o que a gente vê muito nas redes sociais é, teve um incêndio no carro elétrico. Aí a gente para ver, analisar o que está sendo colocado. 99% não foi o veículo elétrico que pegou fogo. Foi a Entendi. instalação do carregador. Uhum. Porque estava mal feito. Vou dar um exemplo que o pessoal muito faz. Um cabo 4mm aguenta 32 amperes. Cara, em uma condição muito específica ele até aguenta. Por determinado quantidade de tempo. Uhum. Mas vamos lá, vamos pegar um wallbox. Que vai carregar um veículo comum, aí, bateria comum, 40 kW. A 7 kW ele vai demorar umas 10 horas. Então vai ter 10 horas, uma carga de 7 kW, que é equivalente a um chuveiro ligado por 10 horas. Meu Deus, imagina. E o cabeamento como fica? Se ele não foi bem projetado, ele vai derreter. Daí É pode vir... isso que a gente bate muito com os síndicos, né? Porque isso acontece muito dentro de condomínio. O síndico pede RT, pede RT e projeto. O morador compra RT e projeto, compra o RT e o projeto e paga um eletricista para fazer a execução. Mas o cara não segue o projeto. E pro condomínio tá tudo certo. O cara me entrega um RT e um projeto, tá tudo certo. Entendi. Aí Então- acaba que lá na frente tem problema e, mas ninguém Exato. sabe. E vocês sentem desses síndicos um medo de instalação ou é pra eles tanto faz, assim? Depende muito do caso. O pessoal que é... Vamos levar isso como se fosse uma faixa etária. Ok. Os síndicos 40 a mais não estão querendo colocar veículo elétrico dentro do condomínio. Ok. Beleza? É um direito. Não é bem o direito do síndico, mas é a opinião dele. E os 40 a menos já são mais flexíveis a essa mudança. Então, precisa mudar. Cara, precisa fazer estudo de demanda, precisa fazer uma infra específica, precisa seguir a norma do Corpo Bombeiro, precisa fazer todo um passo a passo antes da primeira ligação do veículo elétrico. Para quando ligar o primeiro, tu já tem um padrão para aquele condomínio, tu já tem um projeto feito para aquele condomínio dizendo, ó, tu pode puxar daqui, mas tu vai puxar cabo tal, conexão vai ser feita dessa maneira, o disjuntor é tal, o DPS é tal, o DR é tal, tudo específico. Sim. Tudo bem feito pra aquele condomínio. A gente gosta de pensar assim, o síndico ele é para manter a ordem e segurança do condomínio. Sim. Então tem síndicos mais preocupados e síndicos menos preocupados. Que talvez até mesmo, falando assim de uma forma bem, né, bruta, mas esses que não, talvez sejam muito flexíveis, eles não olhem com tanta firmeza para esses mínimos detalhes, né? Sim. Porque eu acredito que para um condomínio fazer uma instalação, assim, ela precisa seguir um passo a passo, Sim. né? E qual que seriam esses passo a passo, assim, para seguir? O primeiro passo é o primordial. Eu tô um exemplo. Aqui o Gaia é um condomínio. Alguém quer colocar carregador elétrico. O primeiro passo do síndico é contratar uma empresa para fazer uma análise de energia.
Não tem disponibilidade para instalar o carregador. Que em muitos casos não tem. O cara não tem, não é permitido, tá aqui a nota do técnico que não tá permitido. Não Pelo tem motivo outro A, feito. não Não tem tem. outro jeito. Não tem outro Se não é jeito. permitido, não é permitido. Exato, porque é uma negativa técnica, é uma Ok. indisponibilidade técnica, ou seja, o condomínio não tem demanda para atender com carregamento veicular. Entendi. Não tem como reverter isso. Não tem, às vezes até tem, Essa é a minha dúvida. só que o custo é muito elevado em muitos casos, em outros casos pode até ter a indisponibilidade total, de não ter espaço. Tá vendo aqueles casos de prédios mais antigos, né? Só que aí tem umas outras situações. Por exemplo, eu já visitei um condomínio, fazer um outro serviço, não referente a carro elétrico, que eu falei pra ele. Tem carro elétrico aqui? Porque pode estar dando problema. Ele falou, não tem, eu proibi carro elétrico. Aí passou um morador com um patinete elétrico. Eu falei, tá, mas aquele ali é considerado um veículo elétrico? Ele, não, mas ele carrega no andar dele, no apartamento dele. Não proibiu, então, né, amiga? Porque tem aquela visão de que é só o carro elétrico. Exato. Né? Que a gente chama o patinete, o veículo que carrega duas pessoas, a gente chama de micromobilidade. Entendi. Mas a norma de instalação é a mesma, porque o tipo de bateria que está lá é o mesmo. São todas baterias de íons de lítio. Uhum. Nossa, eu tô preocupada, tá? A gente conversando aqui. Eu moro no prédio antigo aqui, mas Então, tem a escuta. Vamos lá. A preocupação, ela deve existir quando se não existe por trás um respaldo técnico para Com aquilo. certeza. Mas, um exemplo, todo veículo pode pegar fogo, toda instalação pode pegar fogo. É uma possibilidade real, ela existe. Teu Não chuveiro tem pode como... queimar. Então. Exato. Quantas vezes a pessoa tá tomando banho e derreteu o cabo do chuveiro? E parou, água gelada. É a mesma coisa. Só que se tu tem ali todo um dispositivo de proteção, disjuntor, DPS, DR, tudo ligado conforme manda a norma, a chance disso ocorrer é minúscula. Uhum. Tem mais segurança, né? É muito mais segurança. Tá, daí no caso tem os casos que é proibido. Daí a partir do momento, não, tem disponibilidade. Daí a partir disso, como é que funciona? Aí a gente faz uma consultoria com o síndico para explicar, cara, como é que tu vai querer fazer isso aqui? Um exemplo, a gente tem disponibilidade para botar 3 carregadores. Tu vai querer colocar um carregador com 2 plugs e mais um solto, ou vai querer botar 3 soltos para 3 vagas? Então a gente senta com o síndico e passa para ele, de acordo com a demanda disponível do condomínio, qual é a melhor alternativa técnica. Não, eu quero botar um por unidade. Dá para colocar? Dá. Mas são três que vão ligar ao mesmo tempo. Então a gente usa gerenciadores de demanda que vão permitir com que 3 carregadores funcionem simultâneo. Um exemplo. O pessoal não está usando o ar-condicionado. Então tem uma sobra maior de energia. Então ele pega essa sobra e direciona para os carregadores. Entendi. Ligou o gerador. Ele vai desligar os carregadores. Então a gente consegue controlar de maneira dinâmica o fluxo dessa energia para evitar uma sobrecarga. Uhum. E essa questão que você falou ali, de ser um para cada, existe uma diferença desses que são colocados em condomínios ou se é só num lugar residencial, assim? Ou não? É tudo mesmo Como parecido. Assim? Tipo assim, eu tenho minha casa, eu quero colocar na minha casa. É diferente o que é colocado lá desses que são colocados em condomínio, que são para mais pessoas? Seria tipo uma compartilhada, assim. Tá, entendi. Existem as vagas compartilhadas que dá para fazer, que daí cada morador vai pagar a sua recarga como se fosse um eletroposto. Como se fosse um posto. Isso. Okay. E tem as recargas individuais, que daí cada morador vai ter a sua estação na sua vaga. E coloca o seu carro quando bem entender. Daí essa estação individual é pago alguma coisa a mais na energia própria do... Aí entra um detalhe técnico. Eu fiquei com dúvida. Hoje a concessionária, ela pede para que os engenheiros dê preferência a ligar as estações de recarga na rede do condomínio, no relógio do condomínio. Por quê? Maior disponibilidade de energia. Vamos lá, uma casa, um apartamento, normalmente vai ser no máximo, extrapolando um apartamento de padrão A, um trifásico de 50. Enquanto o condomínio vai ter lá um trifásico de 450. Então eu tenho uma disponibilidade maior naquela unidade consumidora. Então a gente dá preferência para aquela. Até porque questões que o bombeiro está exigindo, o desligamento de emergência, é mais fácil derivar tudo de um lugar só, fazer um quadro grande, derivar tudo dali e desligar aquele quadro
do que pegar uma de cada morador e trazer para baixo. Imagina a dificuldade que é tudo isso, né? E muitas das vezes a infra do prédio não comporta. Ainda ia falar isso, ainda tem a indisponibilidade de não conseguir, né? A gente trouxe vi muitas falas você falando do Corpo de Bombeiros. O que o Corpo de Bombeiros aprovou exatamente sobre a eletromobilidade? Ele aprovou no começo do mês passado com o início da vigência, no mês passado não, deve fazer uns 2 meses mais ou menos, com início de vigência agora em junho, que é uma instrução normativa para instalação de carregadores. Ou seja, ele trouxe para agora para a parte da engenharia elétrica a questão, precisa ter um desligamento de emergência para desligar todas as unidades conectadas àquele ponto. Então, só para eu ver se eu entendi, se tiver algum problema, ele automaticamente já para tudo. Um exemplo, tem uma vaga lá, eu acho, né, o morador, eu acho que aquela vaga tá com princípio de incêndio, ele bate numa botoeira e vai desligar todos os carregadores do prédio. Entendi. Sem desligar, no caso, a elétrica restante, né, ele vai desligar só aquele circuito. Um exemplo, ele bate o disjuntor do circuito de chuveiro. Ah, entendi. É como se fosse um disjuntor. Isso. Em palavras leigas, assim. É considerado um interruptorzinho, ele vai desligar. No interruptor. Só vai desligar. Tá. Então ele aprovou essa questão de segurança. Aprovou isso e pede e não aprovou em vagas cobertas o carregador tipo 1, patinete elétrico, carregador veicular, móvel. Para vagas cobertas, empreendimentos, vagas subterrâneas, qualquer tipo de vaga coberta, ele não aprovou carregamento modo 1, que daí entra a micromobilidade e o carregador portátil. E qual que são os aprovados? Bobox, modelo tipo 2 e tipo 3. Uhum. No modo 3, modo 2 e modo 3. Uhum. Que são carregadores fixos. Já um exemplo, o wallbox ele tá parafusado na parede e parafusado no bordo dos disjuntores. Tu não consegue tirar ele dali e levar para outro lugar. Então, ou seja, o risco de problemas mecânicos nas conexões ele é muito menor do que uma tomada que tu tira, coloca, uma hora vai gerar um desgaste. Uhum. E vocês conseguem elencar, tipo, eu acredito que tem sinais que mostram que aquela instalação não foi feita de forma apropriada. Existe, a gente que, por exemplo, eu sou leiga no assunto, mas existem coisas que a gente já consegue observar que não, realmente, essa instalação aqui não foi feita de uma forma boa. Sim, dá para observar. O quê? O quadro, o primeiro passo é o quadro. Se ele tá numa garagem de prédio, ele tem que ser IP68. Ele tem que ser protegido contra respingo de poeira e respingo de água. Ou seja, a pessoa vai fazer a instalação, fez um furo ali, botou o eletroduto ali. Ficou uma borda sem acabamento que possa entrar, aquela instalação não está correta. Aquelas coisas feias. Assim. Exato. Outra coisa, só tem um disjuntor. Não, para veículo elétrico é disjuntor, DPS, DR e é um aterramento que ele já vai puxar do circuito. Então, tem que ter esses 3 dispositivos de segurança obrigatórios. Tem que ter de todo custo. Ok. E no caso das pessoas que estão assistindo nosso podcast aqui, qual que seria a forma correta nessa... Eu sei que vocês falaram ali sobre as questões ali que é fixo e tudo mais, mas hoje, por exemplo, eu já vi pessoas que tiram às vezes o carregador e só levam a bateria para casa e colocam na tomada. Qual aviso que vocês têm dar a essas pessoas? Bom, achem um lugar para carregar essa bateria, ventilado. E se mora em apartamento, não carrega na unidade. É um conselho que eu dou. Pode dar problema? Pode dar problema. Pode não dar? Pode não dar. Mas a minha visão é uma tomada específica para aquele circuito, projetada para aquele circuito, com as proteções devidas. E aquela tomada, você vai usar igual o circuito do chuveiro. Tu vai usar aquilo ali só para ligar um chuveiro. Então aquilo lá tu vai usar para ligar somente a micromobilidade. E pronto. Com todas as proteções certinho pra não dar problema. Entendi. Tá vendo? Muita gente não sabe. Eu mesmo, meu sonho é ter uma scooter, mas eu não compro, enfim, N motivos. Mas eu vejo que muita gente tem, né? E tem muito disso, da pessoa só colocar. Aqui no Gaia mesmo a galera já colocou a scooter pra carregar. Coisas assim que eu tô falando, entendeu? Então o circuito não foi projetado para aquilo. Vamos lá. O plug da tomadinha ali, o fêmea, ele comporta no máximo um cabo 4mm. No máximo. Então, para te colocar um cabo 4mm, já está colocando a carga máxima daquela tomada, que é 20 amperes. Se aquela tomada não tiver um cabo 4, tiver um 2,5, que é o mais comum, já não serve para o carregamento. Imagina. Então, tu teria que abrir para olhar. O pessoal abre a tomada antes de colocar? Não, só coloca.
É só Então, uma tomadinha. é só uma tomadinha. Meu Deus. Assim, e esse termo ficou tão popular que o CREA emitiu uma nota sobre isso, o Corpo de Bombeiro emitiu uma nota sobre Pelo isso. amor de Deus, pare! Exato. Você tá induzindo o teu cliente ao erro. Uhum. Quem fala que é só uma tomadinha tá induzindo o cliente ao erro. Que acaba não só induzindo ao erro, mas colocando em risco muitas pessoas também. Né? Exatamente. Porque todo mundo conhece sobre a bateria de lítio. Uhum. A bateria, uma das características dele quando ele tem um sinistro é que ele só vai parar de pegar fogo quando terminar de consumir todo aquele material. Então, um celular, a quantidade de lítio é pequena comparado a um patinete elétrico. Então, é mais fácil você pegar o celular, jogar ele dentro de uma panela, deixar ele queimando na panela, do que tu pegar uma bateria aí de 20 e 30 quilos. Uhum. E assim conseguir fazer tudo da forma correta. Exatamente. Sim. Uhum. E a gente falou muito sobre os termos técnicos, a gente explicou também sobre a eletromobilidade, mas a Gonçalves Engenharia Elétrica tá aí para isso, para ajudar a gente. Exato. Então me conte o que vocês fazem, que eu sei que vocês já fazem tudo, mas eu quero que vocês me expliquem direitinho pro pessoal do GaiaCast também. Então, na parte elétrica, eu, Diego, sou o especialista em eletromobilidade. Então, parte de carregamento veicular, estudo de demanda, instalações, parte de execução, é comigo. A parte sustentável, energia solar, reformas elétricas, daí é com o Matheus. Uhum. E hoje, como é que a gente consegue, tipo assim, quando uma pessoa, por exemplo, assim, já um síndico tá vendo hoje o podcast, enfim, como é que a gente pode entrar em contato contigo, a gente vê as demandas e tudo mais, você vai até o local, como é que funciona? Então, hoje a gente, para fazer uma verificação, a gente precisa ir até o local. Porque eu preciso ver se o cabo que está lá está de acordo. Muitas das vezes, um empreendimento é um empreendimento antigo. A gente precisa ir na concessionária de energia, ver em qual época foi aprovado e qual que é o cabo que está lá. Que muitas das vezes o cabo está lá há tanto tempo que a bitola do cobre já diminuiu. Então, eu preciso saber o que foi projetado lá. Então, nesses casos, cada caso é um caso. É igual uma pessoa, cada pessoa é uma pessoa. Então, o tratamento vai ser conforme o empreendimento. Um exemplo, tem empreendimento novo que a infra está vindo da unidade do morador. Vem um eletroduto do apartamento, da unidade do morador, até a vaga dele de garagem. Uhum. E já vai direto Mas isso Vai direto na são vaga. prédios que estão sendo construídos e praticamente daqui a alguns anos vão ser entregues, né? Já tá com essa ideia de já deixar pronto. Mas prédios já entregues até mais ou menos 5 anos atrás, dificilmente vai ter um espaço correto para passar esse cabo. Os prédios, então, mais atuais, tipo, que foram entregues mais recentemente, é mais provável que tenha Mais provável. a questão do carro elétrico. Em questão Até de questão passo a de passo demanda. que você perguntou, Aham. primeiro passo é entrar em contato. A gente Por vai favor, ser falem muito com eles. vai ser muito bem recepcionado. Nosso passo a passo é visita até o local, fazer um levantamento do que tem lá, de como está a instalação, como que tá os cabos, os disjuntores. Segundo passo é a gente faz uma proposta e envia para o cliente. Nessa proposta já entra análise de energia para fazer todo o restante. Porque também vamos falar de valores, né? Não adianta ir lá e o valor não ser agradável. Fazendo o aceite, a gente vai colocar o nosso equipamento, vai deixar analisando em torno de 7 a 14 dias para pegar bem o movimento do prédio e do estabelecimento. Por exemplo, posto de gasolina, tem que ser 30 dias. Pra entender direitinho Pra o entender direitinho funcionamento. como que funciona tudo. Prédios, em torno, preferencialmente 7 a 14, às vezes mais, dependendo da época do ano. Porque, por exemplo, vamos pegar balneário. O movimento em balneário no inverno é muito diferente do movimento em balneário no verão. Então tem que ter todo um estudo ali. Então entra nessa parte, vamos analisar bem. Pega todos esses dados e coloca, é balneário. Tá, é um local muito movimentado no final do ano? Sim. Faz todo o estudo, faz uma projeção, faz uma simulação. Então passa para outra parte. A gente entrega o laudo pro síndico, conversa bem com ele, senta com ele, fala certinho, ó, tem essa capacidade, não tem essa capacidade, tem essas maneiras de resolver teu problema, essas são as soluções que nós podemos entregar para você. Uhum. Perfeito. Com isso, entra na segunda etapa, que é a etapa de projeto. Que daí ele vai pegar essas ideias e vai levar para a assembleia.
Então, dependendo da assembleia que vem a parte de execução. Uhum. Daí, depois que vocês colocam exatamente a mão na massa. Porque vocês já estão ali no ambiente como um todo. Mas aí vem. E o prazo de entrega, mais ou menos, depende muito do condomínio Depende muito. E também? também depende da tecnologia que o síndico vai escolher. Um exemplo, eu quero um gerenciamento dinâmico, que é o quê? Libera mais energia para as estações de acordo à demanda. O equipamento é um pouco mais caro do que aquele que faz chaveamento. Tipo assim, cara, esse carregou até 50, até 80%, desliga esse, liga o próximo. Então, cada tecnologia tem o seu valor agregado e serve para cada caso. Um exemplo, o condomínio tem 200 vagas. O gerenciamento dinâmico precisa ter uma potência mínima para isso. Muitas das vezes não tem, então tem que colocar um balanceamento fixo. Uhum, entendi. É muito legal ver o trabalho de vocês. A gente estava até comentando mais cedo sobre. É um assunto que eu não sabia muito. Eu tinha conversado com o Diego quando ele veio aqui. E eu acho muito legal, porque são dúvidas que todo mundo tem e que acaba que a internet acaba banalizando muitas coisas. Exatamente, é só uma tomadinha. Para mim, na minha cabeça, o carro elétrico era só eu ir lá e carregar e pronto. Olha só, até mesmo o patinete, acho que é muito legal ver o trabalho de vocês. E eu vejo assim que vocês fazem uma entrega maravilhosa, assim. Vocês conseguem contar pra gente uma case de sucesso, assim, que Que a gente foi tá. recente Que ou... alguns condomínios a gente mantém o nome ainda em Sim, Sigilo. com sigilo, certeza. porque a gente está ainda em etapa de construção, mas o maior projeto que a gente já executou foi um de 85 estações de recarga simultâneas. Nossa. Quando a Aham. gente chegou no condomínio para visitar, o condomínio tinha um transformador para a Uhum. unidade do condomínio. Quando a gente foi fazer estudo de demanda, o condomínio estava usando 1% do transformador. Nossa. Então Tinha muita potência, então, tinha naquele potência. condomínio. Sim, tipo assim, naquele caso em específico, as 85 estações de recarga não precisariam nem de gerenciador de demanda. Uhum. Elas ligariam, a gente colocou por questão de segurança, mas falando na parte técnica, a potência disponível com a potência consumida, não teria nenhum problema. Ainda sobraria potência. Uhum. Ainda sobrou potência? Ainda sobrou potência. Que Foram legal. 85 estações de recarga Que legal. instaladas. E teve alguma, assim, essa daí já tava tudo certo, mas teve alguma que vocês olharam assim, nossa, era muito difícil, mas no final deu certo. Foi um posto de combustível que a gente está fazendo o projeto. Uhum. Conta um pouquinho pra gente. É bom a gente saber dessas O histórias. posto, ele tem lá um carregamento de gás, né, GNV, então ele tem um compressor que consome 50% do transformador dele. Então a gente pensava, cara, 50% do transformador mais a elétrica do posto Tudo, convencional né? Todo o resto. não vai ter potência disponível. Mas mesmo assim, vamos fazer. Fizemos tudo de demanda. Ele queria botar uma estação de recarga ultra rápida, aquelas mais modernas. Falei, cara, essa não dá. Eu consigo te entregar essa aqui de 120. Não, pode ser. A gente conseguiu entregar uma de 120 com gerenciador e 3 estações monofásicas comuns, assim, de uso Uhum. residencial. Vocês Então entregaram ali, mais do que... mais. A gente conseguiu com gerenciamento dinâmico ali, junto com o solar, para absorver um pouco dessa carga, conseguir entregar para ele um projeto que foi bem interessante. O maior desafio nosso foi quebrar aquele concreto. Eu imagino a É, trabalheira que deu aquele foi. pra fazer. Não, isso é muito legal. E é muito legal conhecer mais sobre a parte da eletromobilidade e sobre o trabalho de vocês também. E o que que vocês, como empresa hoje, o que que mais empolga esse mercado que vocês estão inseridos agora? Cara, o desafio, tá? Porque cada prédio é um desafio É totalmente à como se você parte. estivesse cuidando de pessoas, assim, né? É, De tão individual que é. é uma história, assim. Cada prédio, quando tu entra no empreendimento, muitas vezes a gente pega um empreendimento de 20 anos. Ó. O cara tá ligado lá com relógio, com aquele medidor de energia ainda que fica girando aquela bolinha, sabe? Então a gente olha, cara, isso aqui tem uns 30 anos tranquilo. Automaticamente dá uma dor de cabeça, assim. A gente já tem um negócio porque já sabe que vai ter que começar mexendo no padrão. Aquele padrão não vai comportar. Uhum. Então a gente já é mais realista com o síndico. Cara, tu quer botar a estação de recarga? Quero. Beleza. Isso aqui tem que mexer. Isso aqui tem que mexer. Primeiro, antes de eu fazer o estudo de demanda. Ali, por quê? Porque muitas das vezes, o teu morador, vamos lá, um prédio de 20 anos, o cara, há 20 anos atrás, o chuveiro era de 4 kW, hoje é de 7, 8, é o dobro da potência. Muitas das vezes, o teu morador tá com o chuveiro abaixo da potência, ou tá tendo que se comportar de uma maneira com a elétrica da casa, porque a elétrica da casa não comporta o estilo de vida que ele quer ter.
Quando a gente mexer nisso aqui, o cara não ligava, muitas vezes deixava de ligar o ar-condicionado durante o dia, ou por mais tempo, ou botar mais um ar-condicionado porque o disjuntor ficava caindo. Então, quando a gente mexer aqui, o disjuntor dele vai parar de cair. Então, a gente precisa com que ele se reacostume com a nova realidade, para daí a gente poder fazer estudo de demanda. Entendi. E também teve casos, por exemplo, algum cliente que é de uma administradora, né? Ele é um síndico administrativo. Ele falou, Matheus, eu tô assumindo um prédio, eu quero que tu venha dar uma olhada aqui. Eu falei, não, tudo bem. Chegamos para abrir o quadro do condomínio. Eu girei a chave e puxei seu quadro inteiro. Os disjuntores ficaram parafusados na parede e veio Toda a Meu caixa. Deus, que desespero! Eu falei, acho que eu não preciso falar, né? Eu acho que você precisa da minha ajuda. E é um desafio, eu acredito, muito grande você olhar pra isso e ver, meu, olha o trabalho que eu vou ter aqui. Por exemplo, a Estátua da Liberdade, ela é verde hoje, né? Porque a original dela é cobre. Sim. Ela é muito oxidada que é a ponto de ficar verde. Os cabos dele, junto com o aterramento, estavam da mesma cor. Meu Deus. Olha, realmente, o trabalho deles não é coisa fácil, tá? Então, a gente chega normalmente procurando pelo em ovo. Porque quando a gente instala um carregador veicular, ele vai mostrar aonde está a fragilidade. Então, vamos pensar no carregador veicular como o tendão de Aquiles da instalação elétrica. Então, se o restante da instalação tiver ok, que a gente precisa verificar, o carregador vai funcionar perfeitamente, senão ele vai começar a te apontar onde tem erro. Sim. Porque a potência consumida é alta. Então ele vem mostrando. Ó, um exemplo, teve um ponto de aquecimento aqui. Vai lá, esse ponto de aquecimento porque o cabo estava oxidado, tem que trocar o cabo. Aí troca o cabo. Ah, deu um aquecimento lá na frente. Ah, deu porque o conector que se usava antes era só o cabo enfiado no relógio e parafusado. Aí hoje já não, hoje tem que usar um terminal específico no relógio. Então tem que vir do relógio para frente até o ponto de carregamento, não adianta. Assim que você começa a mexer em um prédio, você começa a tirar camadas dele e encontrar muitos erros. Já na análise de energia, a gente já conseguiu encontrar muitos erros. Ao tirar o analisador, pegar e sentar para ver o gráfico, ver o que estava acontecendo, a gente já conseguiu encontrar muitos erros. E também já propor mais soluções do que apenas o carregador. Sim, isso que é legal, que vocês conseguem olhar aquele projeto como um todo, né? Sim. E realmente entregar uma qualidade de serviço que muitos lugares não só querem fazer aquele trabalho e depois vão embora. A gente fala que o vendedor só quer vender. Então, vocês estão entregando realmente um serviço de qualidade. E eu não estou falando isso porque eles estão vindo aqui no GaiaCast. Mas é verdade, porque vendo o trabalho de vocês e a informação que vocês estão me trazendo, é muito enriquecedora. Eu tenho certeza que quem contratar vocês vai estar fazendo um ótimo negócio. Sim, é uma coisa que eu falo. Eu não instalo carregador veicular em condomínio sem estudo de demanda. Olha aí, tá Ah, o vendo? condomínio já fez. Tá, então o síndico me manda, eu vou olhar a disponibilidade, vou comparar o estudo dele com a realidade que já tem no local. Um exemplo, o estudo fala que dá para botar 15. Não foi o que fiz, tudo bem. Vou analisar os dados do estudo do colega, vou pegar, tá, dá 15. Olha, tem 16, já passou, não posso instalar a minha. Tá vendo? É todo. Então É diferente, né? uma coisa que a gente costuma dizer o síndico ele responde civil e criminal sobre qualquer problema que der no empreendimento. Ok. Agora a gente instala uma estação de recarga, o síndico teve algum sinistro, o síndico foi preso, a gente também vai preso junto. Só que o síndico, ele sai no outro dia, a gente não sai. Justo. E a gente sofre sanções do nosso conselho de classe e a gente pode ser proibido de exercer a função. Olha só. É igual um médico quando perde CRM. Sim. Então Então é um negócio muito, muito sério sério. mesmo. Tem que ser feito da melhor forma possível, né? Por isso que vocês estão aí para entregar esse serviço de qualidade. E aqui no GaiaCast, a gente tá chegando no final do nosso episódio, infelizmente. Mas tudo bem que eu sei que os meninos vão voltar, já fiquem já antenados. Mas aqui no GaiaCast, todo final, a gente sempre pede uma dica de ouro no final. Então, qual dica que vocês dariam para as pessoas que têm receio ou têm muito medo ainda sobre essa parte da eletromobilidade? Contrate um engenheiro para poder te dar um respaldo técnico em cima daquilo. Por quê? Questão de garantia do veículo, questão de garantia da tua própria instalação elétrica. Então, é o primordial. Não adianta, vai lá, o vendedor falou que é uma tomadinha. Tudo bem, só que a 5410, a 17019 e a N23 e a norma da concessionária falam que não é só uma tomada.
Porque na hora de vender é tranquilo. A pessoa comprou, vou carregar o carro, só botar na tomada. Com o tempo, isso tende a dar problema. Façam as coisas direitinho. Escutem os engenheiros elétricos, por favor, pela segurança de todo mundo. Não é verdade? Exato. Meninos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Eu gostei muito, aprendi muita coisa com vocês também. E eu vou deixar esse espaço para vocês deixarem os contatos de vocês, pro pessoal entrar em contato e tudo mais. Como é que a gente pode achar vocês? Pode achar a gente pelo Instagram, @GonçalvesEngenharia5. E pode também pelo WhatsApp, que é 47988409266, que ele vai falar direto comigo, ou do Matheus também. O meu é 4791160644. Isso, qualquer coisa a gente vai deixar os contatos aqui também na descrição do vídeo. Quem quiser fazer comentários, também perguntas, podem deixar aqui que os meninos também vão responder e chamem eles no Instagram também. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tem alguma coisa pra falar no final, antes de terminar o episódio? Não. Agradecer. Agradeço. Eles são tão caminhos. O pessoal que tá acostumado a ver o podcast, eles vão ver que vocês são muito tranquilos com relação aos outros convidados. Obrigado por nos receber. E não é só uma tomadinha. Não é só uma tomadinha, por favor. Vai ser assim no banner. Não assim, é só uma tomadinha. Entendam o seguinte, para chegar a ponto do Conselho de Engenharia e Agronomia emitir uma nota técnica formal para dizer que não é só uma tomadinha, o Corpo de Bombeiros vir e falar que não é só uma tomadinha, as concessionárias de energia no Brasil inteiro vir e colocar uma nota que não é só uma tomadinha, porque não é só uma tomadinha. Não é só uma tomadinha, gente. Por favor, escutem isso. Então... É um apelo. É bom também, porque quando você ouvir isso agora, quem tá escutando, quem tá vendo, quando escutar, não é só uma tomadinha. Exatamente. Escutei lá no podcast com o pessoal da Gonçalves, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Então, exato. Muito obrigada, meninas. Também espero também que o pessoal tenha gostado muito do episódio e a gente fica até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.